Que bom que nós estamos aqui. Que bom que nós conseguimos vencer a chuva, vencer o vento. Você conseguiu vencer, irmão? Porque na verdade, no fundo, nada pode te deter. É que muitas vezes nós não temos a consciência disso, que nada pode nos deter, irmãos, e que tudo aquilo que nós firmamos no nosso coração, acreditando no nome de Jesus, vai acontecer, porque é promessa de Deus. Vai acontecer, amém? Vai acontecer. Você está capacitado por Deus para enfrentar tempestades, para enfrentar maremoto, para enfrentar mar bravo. Você está preparado, porque dentro de você existe algo que o mundo não conhece, que se chama fé. Amém? Aonde Jesus ele falou, aquele que tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vai poder mover montanhas. E eu acredito nisso. Você crê nisso? Você crê nisso? Você pode mover montanhas, que não há mais impossíveis agora. Não há. Quando você olha para a vida de Jesus, e você olha para a vida de alguém que entendeu, porque a palavra de Deus fala no capítulo 3 do Evangelho de João, que Jesus ele veio nos dar um exemplo de tudo, inclusive de fé. Qualquer problema que Jesus tinha, ele resolvia na hora, qualquer coisa, para nos dar um exemplo, E alguém pode olhar e falar assim: não, mas isso só fala a respeito das coisas espirituais. E sim, a Bíblia mostra Jesus diante do endemoniado, curando o leproso, expulsando o demônio, libertando o cativo. Mas Jesus mostra também na Bíblia, por exemplo, quando era para pagar um imposto, não tinha nada de espiritual, era uma dívida, era um problema financeiro, que Pedro fala para ele: olha, tem que pagar o imposto, porque é a lei, tem que pagar o imposto. E Jesus fala para Pedro: vai lá no rio, lança ali a tua linha, e o peixe que vier vai ter na boca uma dracma, vai ter uma moeda suficiente para pagar a minha parte e a sua. E Pedro foi lá e pescou o peixe, e pagou a dívida. E muitas vezes o que atormenta a nossa vida é a dívida. O que atormenta a nossa vida é dinheiro. O que muitas vezes rouba a nossa fé é dinheiro, é compromisso financeiro. Mas quando eu me abalo com isso, irmãos, só demonstra como eu não tenho fé, quão insignificante é a minha fé. Quando eu me abalo, eu não posso me abalar. Você não pode se abalar. O diabo quer que você se abale. O diabo quer tirar você do controle, porque você é fora do controle, irmão. O inimigo faz qualquer coisa. Amém? E eu preciso entender isso. Eu fui chamado para viver uma vida de fé. Eu fui chamado, você foi chamado para envergonhar o diabo. Entenda isso. Entenda isso. Você foi chamado, mesmo sendo homem, sendo mulher, sendo feito de carne e osso, você foi chamado para contrariar o mundo. Você foi chamado para fazer o nome de Jesus grande. Então, quando acontece um problema grave na sua vida, então quando aparece um desafio grande, é porque Deus está te dando uma oportunidade de arrasar a vida do diabo, porque Ele te capacitou, Ele te
te capacitou. Ele capacitou você a enfrentar chuva, a enfrentar vento, a enfrentar terremoto. Ele te capacitou. E quando isso aparece na minha vida, irmãos, eu tenho que, com toda a ousadia, olhar e falar: glória a Deus. Glória a Deus. Porque está cumprindo em mim aquilo que se cumpria na vida de Jesus. Porque a vida de Jesus, irmão, foi um tormento. A vida de Jesus, Ele mesmo fala: olha, até raposa tem aonde dormir, eu não tenho onde encostar a cabeça, eu não tenho sossego nessa terra. Mas todos os desafios que cruzaram o caminho de Jesus, Ele venceu. E às vezes você está procurando descanso aqui nessa terra. E às vezes você está procurando aqui nessa terra uma resposta de satisfação. Eu não tenho sossego, irmão, a minha vida é atribulada, irmão, eu resolvo esse problema, já aparece outro, e eu resolvo esse, aparece outro, e aparece outro. Então glorifica o nome do Senhor. Porque eu e você, como Jesus, estamos aqui nessa terra para vencer obstáculos. Estamos aqui nessa terra para humilhar o diabo. O diabo fica endemoniado quando ele vê isso. Ele fica louco, porque não é o normal. O normal é eu me abalar, o normal é eu me abater, o normal é eu jogar tudo por alto, o normal é eu entrar naquela fila grossa de gente que só lamenta, que só reclama. Não, a Bíblia fala que Jesus, Ele vem para buscar um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. É esse o povo que Jesus vem buscar, o povo seu, da sua propriedade, zeloso, ele zela pela obra, ele zela por si, ele zela pela família, ele zela pelo nome de Jesus, ele zela. E um povo especial. O que é especial? O que é especial? Especial é algo diferente, especial é algo único, especial é uma coisa que não tem em outro lugar. Quando você enfrenta uma luta, irmão, sem blasfemar, quando você vence o diabo pela fé, isso torna você especial, isso torna você diferente. Quando você aceita esse evangelho, modificando a tua vida, modificando o teu caráter, modificando o teu coração, você se enquadra num povo especial que Jesus vem buscar. Você se enquadra. E Ele fala: um povo de boas obras, um povo que tem obras boas, que glorificam o nome de Jesus. Amém? A igreja é esse povo, a igreja é esse lugar, a igreja de Jesus, que ela é uma contradição nesse mundo, ela é uma contradição entre os homens, ela é uma contradição no raciocínio dos homens, dos mais inteligentes, de olhar um homem de Deus, uma mulher de Deus, e não conseguir decifrar, como fala ali no capítulo 2 de 1 Coríntios, que o homem natural, todo mundo consegue perceber, todo mundo consegue decifrar, mas o espiritual, ninguém consegue decifrar, porque ele é um grande ponto de interrogação. Ele é um grande ponto de interrogação para o bem. As pessoas olham, agora ele vai cair, agora ele vai blasfemar, agora ele abandona a igreja, e ele vai lá e faz o contrário, faz melhor, melhora mais, glorifica mais, serve mais. É esse povo que Jesus vem buscar, é esse povo que Jesus vem buscar. E a única forma de eu pertencer a esse grupo é sendo uma nova criatura, é vencendo o maior inimigo de todos, o maior. Quem é? Sou eu. Eu sou o meu pior inimigo. Eu é que me saboto o tempo inteiro. Eu que me coloco
nas piores situações, eu que falo sem pensar, eu que contrario a vontade de Deus, quando eu conseguir me dominar, a Bíblia fala no livro de Provérbios que é melhor aquele que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Olha o tamanho disso. Eu preciso buscar isso. Eu preciso buscar. E as lutas da minha vida, os obstáculos da minha vida, as minhas guerras, nada mais são que instrumentos de Deus para me melhorar. Instrumentos de Deus. Desde do amassar do barro. Amassar o barro não é fazer carinho no barro. Amassar o barro é um ato de violência. Ao mesmo tempo de pegar um pedaço de metal desforme e colocá-lo na fornalha para ele aquecer e vir com a marreta e bater muito nele para ele tomar uma forma de uma faca ou de uma espada. Tudo isso Deus já nos faz entender de como é feita a nossa transformação, de como é feito a nossa mudança. Ela não é feita com carinho, ela não é feita com consolo. A nossa transformação, ela é feita na dureza, ela é feita no fogo, ela é feita debaixo de pancada de martelo. É ali que nós vamos tomando forma, é ali que nós vamos endireitando, é ali que nós vamos nos transformando em algo útil. O que antes era só barro, agora é um vaso. O que antes era um pedaço de metal, agora é uma espada. É a violência. Como João Batista disse que com violência se torna o reino de Deus. Ele estava falando disso, dessa transformação, que não é uma transformação prazerosa. Não é fácil perdoar, não é fácil pedir perdão, não é fácil pegar a minha amargura e jogar no mar do esquecimento. Não é fácil. Não é fácil amar o meu inimigo. Não é fácil dar mais uma chance para aquele que me traiu. Não é fácil. Só quem é especial consegue fazer isso. Só quem foi transformado pelo nome de Jesus que consegue fazer isso. A Bíblia mostra, irmãos, de uma forma muito clara, como eu e você devemos proceder, como eu e você nós temos que andar, como eu e você nós temos que nos apresentar diante de Deus. É a Bíblia que fala. Por isso que diante de Deus não haverá inocente. Diante de Deus não haverá aquele que diga: eu não sabia. Eu não sabia. O inimigo está para ser vencido, e esse inimigo sou eu. Esse inimigo é você. Amém? O problema, irmãos, é que nós gostamos de quem nós somos. Nós gostamos. Nós nos jactamos, nos orgulhamos de quem nós somos. Eu sou assim mesmo, irmão. Falou comigo, não gostei, eu já grudo no pescoço e já jogo longe. As pessoas gostam, elas gostam do que elas são, elas gostam. Ah, irmão, deixou cair ali, não é de ninguém, peguei e pus no meu bolso mesmo. O mundo é dos espertos.
conta a vantagem, elas gostam da sua maldade, elas gostam da sua malignidade, elas gostam da sua perversidade, passam a se jactar daquilo, como se aquilo fosse um troféu, como se aquilo fosse realmente uma coisa admirável, a ponto de falar: não, eu não posso fazer isso, senão eu vou parecer um bobo, senão eu vou parecer o quê? As pessoas vão abusar da minha boa vontade. Mas a Bíblia é muito clara, e uma escolha eu tenho que fazer, de como eu devo proceder, de como eu tenho que ser. Amém? Eu quero ler com você no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 16. Lucas 12, 16. Lucas 12, 16, que fala assim: e Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho aonde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que junta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Amém? E o tema dessa palavra é: os campos do meu coração. Hoje, que é um culto de primícias, que nós temos aqui os segundos domingos do mês, e como a nossa irmã falou, a mesa das doações está bonita. Deus abençoe a vida de cada um que pôde contribuir de alguma forma. E a gente sempre fala aqui: se eu contribuo, eu estou falando para o mundo dos homens e para o mundo espiritual que eu tenho para dar. Por isso que Jesus falou: a melhor coisa é dar do que receber, porque só dá aquele que tem. Quem não tem não pode dar. Se você dá, mesmo que seja uma coisa menor, prova que você tem para dar. E a Bíblia fala que todo aquele que dá, o Senhor continua dando, para que ele continue contribuindo. Amém? Isso vai acontecer na tua vida. Isso tem acontecido na vida de milhões de pessoas que confiaram no Senhor. O nosso Deus é um Deus abençoador. Amém? Amém. Um Deus abençoador. A Bíblia fala no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele fala que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Deus é abençoador. Amém? Eu fiquei pensando, irmão, ao ler essa palavra, eu fiquei pensando por que nós temos consciência, inteligência de nós mesmos. Por quê? Por que nós temos consciência? Será que Deus não ia se aborrecer menos se Ele tivesse nos feito sem consciência e sem essa inteligência? Como os pássaros, como os peixes, como os animais do campo, que não têm consciência da sua vida, não sabem que vão morrer ou no dia da sua morte, ou que não têm um sentimento
um sentimento contaminado, será que Deus não ia se aborrecer menos? Se fizesse um monte de homens e mulheres sem consciência nenhuma, sem nada, como se fossem bichinho, que só comiam, se multiplicavam e morriam. Será que Deus não ia se aborrecer menos? Será que Deus não ia se entristecer menos? Sim ou não? E por quê? E por que Deus fez os homens com consciência, com inteligência? Por quê? Por que Deus fez os homens, fez o ser humano como nós somos? Consciente, consegue planejar o futuro, consegue criar coisas, consegue ter um pensamento a respeito de si próprio. Por quê? Alguém pode responder? Por quê? Talvez você não saiba o porquê, mas me dá a entender que há um propósito nisso. Sim ou não? Tem um propósito de nós termos a consciência que os outros animais não têm. Tem um propósito, tem um porquê tudo isso. Tem um porquê tudo isso. Qual é o propósito? Existe um propósito atrás disso. E quem fez esse propósito? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Porque nós somos diferentes. E se as pessoas têm essa consciência de olhar, a Bíblia fala no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 20, que pelas coisas que foram criadas, se o homem não chegar à conclusão que existe um Deus, ele se torna indesculpável diante de Deus. Do homem ter a consciência de olhar e falar: quantas coisas maravilhosas tem esse mundo, quantas coisas criadas, olha o mar, olha as montanhas, olha o fruto. Você pega um fruto e você planta, ele vem cheio de semente, ele retrata a prosperidade de Deus. Se plantar uma semente e não nascer uma semente, e sim um monte de semente, e sim um monte de coisas, e alguém olhar e falar: não, tem propósito nisso, essa variedade de coisas, de você pegar uma fruta, você pegar uma banana, e ela já vem embalada. Quem embalou isso? Quem embalou? Se ela cai na água, se acontece qualquer coisa, você tira a casca e come aquilo está doce, quem pôs açúcar ali? Essa consciência nós temos. E Deus fala: olha, essas pessoas vendo tudo isso, não acreditarem que existe um Deus poderoso por trás de tudo isso, ele se torna indesculpável diante de Deus. Não tem como eu olhar as maravilhas de Deus e falar: olha, tudo isso foi um acaso, tudo isso foi um nada. Tem um propósito atrás disso. Isso tem que despertar em mim uma fé que existe um Criador, um Deus poderoso que orquestrou toda essa criação e que nos fez com uma consciência. E a gente fica perguntando o seguinte: será que ninguém se incomoda com isso? Será que ninguém pensa nisso? E se as pessoas pensam nisso, por que
as pessoas não melhoram? Por que as pessoas não mudam? Por que as pessoas não abandonam o seu erro e passam a se interessar pelo Criador? E eu fiquei pensando duas coisas: ou porque não creem, se tornou indesculpável diante de Deus, não creu. Jesus, ele fala isso no Evangelho de João, que quem não crê já está julgado, se tornou indesculpável diante de Deus. Quem não crê já está julgado. Então, na minha visão, ou não creem, ou não se importam. Ou não se importam. Eu sei que tem um Deus, eu sei que tem um Criador, eu sei que não foi o acaso, mas não me importa. O que importa é a minha vida. O que importa são meus planos, o que importa é a minha vontade. A Bíblia fala no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, ele fala como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Irmão, é uma comparação. Uma parábola é quando, ao invés da professora falar que 2 mais 2 é 4, ela fala: olha para a criança, 2 laranjas, mais 2 laranjas, ou eu tenho 2 laranjas, você comeu uma, quantas laranjas ficou? Isso é uma parábola, isso é uma comparação, para melhorar o entendimento, para melhorar a compreensão das coisas. E essa palavra me mostra o seguinte, irmãos, que Jesus, ele quer que eu entenda. Jesus quer que você entenda, que às vezes eu olho para as coisas de Deus, eu penso qual é o propósito, eu penso qual é o motivo, mas Deus quer que eu entenda, e que se eu não entendi até agora, o problema não está com Deus, simplesmente eu não consigo ver, eu não consigo enxergar, simplesmente falta em mim um desejo de buscar a Deus de uma forma mais intensa, porque Ele quer que eu entenda, amém? Deus quer que você entenda. Ele contou uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu em abundância. O campo de um homem rico produziu em abundância. Eu sempre falo que Deus nos deu um campo, e o campo está no nosso coração, porque é no nosso coração que nós plantamos, é no nosso coração que nós colhemos. Tudo aquilo que é importante na nossa vida, ela não está na nossa memória, mas ela está no nosso coração. E diz a Bíblia que Deus fez produzir nos campos daquele homem abundantemente. E eu digo para você nessa noite, que esse homem não é exceção, que Deus quer produzir no teu coração, nos campos do teu coração, Deus quer produzir abundantemente. Deus quer produzir abundantemente. Eu preciso abrir o meu coração para Deus, eu preciso abrir o meu coração para Deus plantar a sua semente. Ele fala no versículo 17: então ele começou a pensar: o que farei, pois não tenho aonde armazenar a minha colheita. Isso Deus faz na minha e na tua vida. Deus vai te abençoar de uma forma que você não vai conseguir comer sozinho, que você não vai conseguir desfrutar sozinho, você não vai conseguir, irmão, porque a prosperidade do Senhor, seja ela material, seja ela espiritual, vai abundar na tua vida. É
bênção de Deus. É bênção de Deus, isso vai acontecer na tua vida, se você acreditar. O grande problema é a atitude das pessoas, aonde Deus prospera nos campos do coração. Aquele homem, ele falou: o que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou fazer? É a mesma coisa que eu sinto, ou que você sente, quando te sobra salário, te sobra roupa, te sobra sapato, te sobra alimento. Sobra, que eu digo, não é resto, eu estou falando que é sobra, que é coisa que você não conseguiu consumir. E às vezes a gente olha para aquilo e nós não conseguimos olhar para o outro, para aquele que Deus ainda não prosperou, para aquele que perdeu, para aquele que faliu, para aquele que fracassou. Ele fala: eu já sei, eu vou destruir os meus celeiros e vou construir outros maiores, eu vou armazenar tudo. São ideias mundanas e não ideias verdadeiramente que venha de Deus. Fala no versículo 29: então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. A falsa segurança, irmãos, da prosperidade. Você sabe que eu já conheci gente que, quando estava desempregado na igreja, era humilde, e depois que começou a ganhar dinheiro, virou a cara para os irmãos até o dia que saiu da igreja, porque achou que a igreja era uma igreja muito pobre e ele deveria congregar numa igreja de gente de dinheiro. Tem gente, irmãos, que não está pronto para a bênção de Deus. Tem gente que não está pronto. Tem gente que não está pronto. E o seu coração é tão miserável. E tem gente que às vezes até uma roupa nova faz ele querer esnobar os outros. Um carro novo, uma casa nova. Porque o pensamento que essa pessoa tem é exatamente o pensamento que esse homem tem. E eu pergunto para você, e você responda para Deus: você está pronto para a prosperidade de Deus? Porque a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela se cumpre. E a palavra de Deus fala que Deus vai, começando pelo teu coração, pelas terras do teu coração, o Senhor vai te prosperar. É promessa de Deus. E a palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus não volta atrás. Será que eu estou pronto, irmão? Será que eu vou mudar? Será que você vai mudar? Será que você vai mudar? Como esse homem mudou? Ele olhou e fez um plano. Ele olhou e fez um projeto. Falou: olha, eu vou agora descansar. Eu agora vou comer, eu agora vou beber, vou aproveitar a vida. E no versículo 20 ele fala: mas Deus disse: louco, essa noite lhe pedirão a alma, e tudo que você tem preparado, para quem será? Isso ele fala, irmão. Isso ele fala. Ele está falando da brevidade da vida. Ele está falando que hoje nós estamos aqui
vivos, mas que daqui a algum tempo, esse mesmo grupo não estará completo. Daqui a algum tempo, vão pedir a minha alma e a sua alma. E quando isso acontecer, irmão, o que vai valer de verdade é: o que eu fiz com aquilo que Deus me deu? Já que eu tenho consciência, já que eu tenho inteligência, o que eu fiz com aquilo que Deus me deu? O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Amém? Amém. O que eu estou fazendo, irmão? O que nós estamos fazendo? As pessoas estão morrendo, estão partindo para a eternidade e estão indo para o inferno. Estão indo para o inferno, porque a oportunidade que eles têm nessa vida de afiar a sua fé, de melhorar, de buscar uma transformação, eles estão pensando em si, no seu conforto, na sua tranquilidade, no seu descanso. Você imagina se o pensamento daquele homem fosse ao contrário? Se ele olhasse a sua prosperidade e falasse: olha, eu vou pegar isso aqui, ó, tudo que tem a mais, e vou matar a fome de um monte de gente. E se naquela noite a sua alma fosse pedida, olha a forma que ele ia chegar diante de Deus. O versículo 21, ele fala: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Não é rico para Deus. E aqui nós fazemos a distinção entre ser rico para Deus e ser próspero na visão do mundo. Ser rico para Deus e ser próspero. E eu pergunto para você, se hoje você pudesse se enxergar nessa posição, talvez você hoje aqui, você coloca a mão no bolso, né? Encontra aí umas 3 notas de 100 de um lado, oh, aleluia, umas 4 onças aqui do outro, nota de 50 tem uma onça, umas 4 onças aqui. Olha e pensa no banco, o meu banco lá tem um tanto. Mas e para Deus? Nessa classificação? Como é que está o meu depósito com Deus? Porque um dia eu vou ser cobrado, irmão. Um dia você vai ser cobrado. Deus nos chamou com um propósito. Deus criou o homem com um propósito. E eu não posso dar uma de desapercebido. Eu não posso olhar isso tudo e achar que não vai acontecer nada. Tudo tem um propósito. Como é que você está no meio desse propósito, querido? Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar. Vamos orar.